Ajudamos os pobres, nós ganhamos muito mais que eles. É assim que pensava Antônio Frederico Ozanam, um homem que desde muito jovem se dedicou quase que exclusivamente aos pobres. Na sua jornada em ações de caridade, Ozanam se inspirou nos ensinamentos de São Vicente de Paulo, considerado o pai dos pobres e hoje patrono das obras de caridade. O que antes era apenas um grupo de estudos se tornou uma das maiores instituições responsável por organizar e orientar iniciativas de caridade nas mais diversas formas por todo o mundo. E quem iria imaginar que a vontade de Antônio Frederico Ozanam em ajudar os pobres se tornaria o que hoje conhecemos como a Sociedade de São Vicente de Paulo. Atualmente, o Brasil é uma das maiores nações vicentinas do mundo, com mais de 15 mil conferências e mais de 150 mil membros ativos. A SSVP é uma entidade católica com hierarquia própria, que obedece o carisma deixado por Ozanam e seus amigos, que, sobretudo, ressaltam o amor e as obras de caridade realizadas por Cristo e São Vicente de Paulo. Uma sociedade organizada através de conselhos. Há o Conselho Nacional do Brasil, com sede no Rio de Janeiro, além dos conselhos metropolitanos centrais e particulares espalhados por todo o país, e o Conselho Geral Internacional, localizado em Paris, França, origem de nascimento da SSVP em 1833. Com muita dedicação, milhares de vicentinos em todo o mundo ajudam os pobres através do espírito de partilha e muita fé, para que estes mais necessitados possam ter esperança de mudança em suas vidas. Crianças, jovens e adultos participam das conferências para manter acesa a chama do patrono São Vicente de Paulo e dos fundadores, principalmente Antônio Frederico Ozanam. As conferências se reúnem semanalmente para levantar ações de promoção às famílias assistidas. A SSVP promove a valorização e integração de seus membros através de encontros, retiros e formação. Assim como Ozanam iniciou cedo a sua jornada, o jovem vicentino já aprende a ser um agente de transformação e ajudar o pobre a sair de uma situação de miséria e colaborar para a construção de um mundo mais humano. A vida de muitas famílias assistidas pela SSVP são transformadas pelas mãos de vicentinos que não medem esforços para ajudar a restabelecer a dignidade e perseverança das pessoas. Sair em missão. Essa é a motivação que os vicentinos possuem para visitar os pobres em casas, hospitais, lares de idosos, levando espiritualidade, amor e auxílio. A visita ao pobre é onde os vicentinos manifestam a compaixão e misericórdia. É o desejo e ação de inclusão na sociedade e na comunidade. É mais do que suprir as necessidades materiais. O trabalho da SSVP abrange ainda as Obras Unidas. São creches, educandários, instituições de longa permanência para idosos, entre outras instituições, todas mantidas e administradas pela organização. Diversas unidades vicentinas promovem cursos que visam a inclusão social das famílias assistidas, como de alfabetização e geração de renda. Por meios de grandes encontros nacionais, é possível perceber por que o vicentino é uma pessoa especial, que se doa por completo e celebra com alegria as conquistas de obras de caridade desenvolvidas pela SSVP por todo o Brasil. A Romaria é um bom exemplo.
Um momento de união, amizade e devoção que une vicentinos do Brasil para fortalecer a espiritualidade e que reflete na ajuda aos mais necessitados. Desde a criação da SSVP, os valores vicentinos têm passado de geração em geração e se expandindo ao redor do mundo, chegando a vários corações. Homens, mulheres, jovens e crianças do Brasil e do mundo estão nessa corrente do bem. Você pode fazer parte dessa história repleta de amor e fé. Venha ser vicentino, você também. Boa noite a todos, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou a Consolação Fabiana, da Conferência Santa Teresinha do Menino Jesus, da cidade de Presidente Prudente, do Conselho Metropolitano de Campo Grande. Gostaria de agradecer em nome da equipe a todos, os que estão participando conosco dessa live, e pedir para que vocês se inscrevam nesse canal, que vocês possam estar ativando o sininho, para que vocês possam estar recebendo as nossas próximas transmissões. Estamos iniciando hoje a primeira de uma série de lives que serão feitas em preparação ao 4º encontro da Escola de Capacitação Antônio Frederico Ozanam, do Conselho Metropolitano de Campo Grande, em 2024. O objetivo principal é despertar em cada coordenador e demais vicentinos a importância de adquirir e transmitir conhecimento com excelência, repassando para os demais. Então, pedimos que vocês também divulguem, para os que hoje não puderam estar presentes, as próximas transmissões que vocês divulguem. Também vai ficar gravado, pode ser assistido posteriormente, para que vocês não percam a série. Convido agora para fazer as orações iniciais e desejar as boas-vindas o confrade Anatalício Fernandes de Souza, presidente atual do Conselho Metropolitano de Campo Grande. Seja bem-vindo, confrade. Para sempre ser louvado, eu que agradeço. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado pelo convite. Sou o confrade Anatalício Fernandes de Souza, presidente atual do CMCG, Conselho Metropolitano de Campo Grande. Em nome do Conselho Metropolitano, desejo uma excelente formação a todos e aproveitem muito bem o máximo essa live, que é para o nosso próprio bem, o bem da sociedade de São Vicente de Paulo. Parabenizo a equipe do 4º ECAF por esta iniciativa das lives. Neste momento, vamos iniciar as nossas orações tradicionais da SSVP. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mesmo Espírito, saibamos o que é reto e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem não tem ofendido, e não deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, compadeceis de nós. Rainha concebida sem pecado, rogai por nós. São Vicente de Paulo, rogai por nós. Beato Antônio Frederico Odanã, rogai por nós. Todos os santos e santas de conselhos centrais, metropolitano, nacional e conferências e particulares, rogai por nós. Nesse momento eu volto com a consórcia Fabiana. Pessoal, dá um recadinho para todos que tiverem suas perguntas, né, durante a live, pode estar deixando no chat, que ao final todas serão respondidas, tá bom? E aí convido então para darmos início, né, o palestrante de hoje, o Frade Sérgio, com o tema A Arte de Buscar a Excelência ao Transmitir Conhecimento. Seja bem-vindo, confrade, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito obrigado, consórcio, pelo convite. É um prazer estar aqui para fazer mais esse trabalho, mais essa live, sobre a arte de buscar a excelência e ao transmitir o conhecimento para os nossos confrades e consórcios. Eu sou o confrade Sérgio da Conferência Santo Antônio, do Conselho Particular São Mateus, Conselho Central de Dourados, pertencente ao Conselho Metropolitano de Campo Grande. Então é um prazer estar aqui, espero que todos aproveitem. Como já foi falado, perguntas nós iremos responder no final. Tá? Então vamos dar o início à nossa live. A formação para formadores, ela vai ter uma sequência, né, de lives. A gente conta com a presença e com a participação de todos. Então, nesse primeiro tema, nós vamos trabalhar a arte de buscar a excelência ao transmitir conhecimento, que é para nossos formadores, né, da Sociedade de São Vicente de Paulo, os coordenadores e as palestrantes. Então, esses aqui são os temas, né? Nós vamos trabalhar o poder da leitura, hábitos de leitura, associação da leitura, preparação para a leitura, conceitos básicos de uma leitura e dicas de como falar em públicos, né? Aí tem técnicas, são mais algumas informações. Então, vamos dar início com o poder da leitura. Por que o poder da leitura? A parte da leitura ela é muito importante para nossas formações, quando nós vamos planejar alguma palestra, então ela é muito importante. E na leitura nós temos o método, né, que é o método mais direto e dispendioso de se obter uma informação. Então, tudo quanto é formação, palavras que nós vamos buscar, uma leitura, nós temos que ter um método de leitura. E nesse método a gente tem que desenvolver a nossa habilidade, que elas requer, né, obedece às leis que requerem essas habilidades. Então, o método ele tem que ter, nós temos que ter o planejamento do método e uma habilidade. Sem essa habilidade de ler, a gente não consegue atingir. Também a habilidade, a gente tendo o método, tendo a habilidade, ela vai aumentar com a nossa prática. Não adianta nós pensarmos que a habilidade de uma leitura, eu faço uso de uma boa leitura, mas eu não tenho prática, eu não tenho um método para isso. Então, a gente tem que ter esse método e temos que ter essa prática de leitura, que é uma parte importante para um melhor desenvolvimento da transmissão da informação. A habilidade, ela se deteriora se quando não é aplicada. Então, a habilidade ela tem que ser aplicada, senão ela vai se deteriorar. O aprendizado também ele requer habilidade. Para nós termos um bom aprendizado, uma boa informação, nós requeremos essa habilidade. Então, nós temos que adquirir ela de que forma? Praticando a leitura, praticando exercícios, planejando os objetivos que nós queremos, os métodos que nós queremos atingir. Então, nós temos essa sequência de informações importantes.
Não adianta nós pegarmos logo no dia próximo e estar tentando transmitir a informação que nós queremos. Então, temos que buscar essa informação. Requer esse aprendizado de habilidade, porque todos nós temos habilidades, mas nós temos que desenvolver elas, a habilidade na leitura. Então, a leitura ela deve ser um hábito para nós. É importante, nós temos que ter esse hábito. A gente não pode só dizer, eu gosto de ler e eu vou ler, me preparar para a formação próximo do dia. Não tem que ter esse hábito normal, habitual, no dia a dia. Através desse hábito que a gente tem uma prática, né, que é mais fácil e regular. Quando nós temos o hábito da leitura, ele nos facilita mais. Agora, nessa época, nessa geração que nós estamos vivendo, que é onde nós buscamos todas essas informações através de celular, das mídias, do WhatsApp, nós estamos deixando esse hábito da leitura de lado. Porque muitas das vezes nós queremos uma informação, nós esquecemos dos livros e dos manuais, dos materiais. A gente vai direto no Google e pesquisa essas informações. Então, ali a gente não consegue ter tanto hábito dessa forma. E a repetição, ela é a melhor estratégia para nós, trabalharmos a parte da leitura e ter o poder de leitura. Então, ela tem que ter essa repetição, 1, 2 vezes, e a repetição ela vem de acordo com a necessidade de cada leitor. Tem pessoas que eles têm a didática de leitura mais rápido e conseguem acompanhar melhor. Então, ela vai de forma que cada um se adapte para a forma dele de estar fazendo essa leitura, essa repetição, esse treinamento. E a prática diária. Então, todos esses métodos, eles têm que ter essa prática diária. E nós temos que ter um hábito de leitura diária para se tornarmos um melhor exemplo formador, ter uma didática melhor de passar as informações. E a prática diária da leitura, ela está habituada hoje em todos os nossos dia a dia, né? Nossos trabalhos, nossas atividades. O processo da leitura também ele envolve ações inconscientes do nosso corpo através de nossos sentidos. Então, esse é um processo que é importante. Então, a leitura ela está envolvida em tudo. E como essa é um início de umas lives, umas formações para formadores, nós temos que ter essa prática de leitura, ter o método de passar essas informações. E o hábito de ler, nós temos que ver, focalizar a palavra e entender o que nós estamos lendo, o que a palavra quer transmitir, e o que nós vamos querer transmitir dessa palavra. Então, para isso, nós temos que ver a palavra, para poder focalizar. Ouvir, mesmo em silêncio, né? A nossa mente, quando nós estamos lendo em silêncio, mentalmente, o nosso cérebro ele está junto com a gente ali, ele está ouvindo e a gente está lendo em silêncio, a gente está ouvindo, o nosso cérebro já está focalizando essa informação e assimilando essa informação. Também compreender, são 3 pontos, como ver, ouvir e compreender. Porque o ver é para focalizar o que nós estamos lendo. Ouvir, nós ouvirmos em silêncio ou ouvir lendo em voz alta, para o nosso cérebro ele assimilar melhor. E compreender o que nós estamos lendo, o significado das palavras. Então, nós vamos estar lendo e vamos estar entendendo o significado de cada palavra que nós estaremos lendo. Ter uma interação simultânea, né, entre visão e a mente, porque nós não podemos estar fazendo uma leitura, vendo, ouvindo, para poder compreender, e nós não temos essa interação simultânea de mente e visão. Às vezes nós podemos estar lendo despercebido, estamos fazendo uma leitura não focado naquilo ali. Tudo aquilo que é lido, né, como a gente já disse, ele é enviado para o cérebro, imediatamente. O cérebro ele associa e converte essa informação numa imagem. Qual é a imagem? A imagem da leitura, a imagem da letra, a imagem daquela palavra, o que aquela palavra significa para nós. Para que a nossa mente faça esse trabalho, então nós temos que ter a associação necessária, que tenha arquivado uma imagem representativa daquela palavra. Então, o nosso cérebro, ele armazena essa informação, que muitas das vezes nós falamos uma palavra ou lemos alguma palavra, nós associamos elas a uma imagem ou algum objeto. Então, para nós associarmos essas palavras nas leituras, vamos pegar um exemplo. O veículo, o carro e o automóvel. Para nós, essas 3 palavras, elas significam uma imagem para nós.
que dentro dessa imagem são diversas. Nós vamos estar trabalhando essas. Nós podemos também associar essa imagem, essas palavras, a algumas imagens de santos e algumas informações. Como está aqui, o veículo, o carro, o automóvel. Nós não estamos dizendo de marca, nós estamos dizendo de uma palavra só, de uma imagem, que seria isso. Seria um veículo. E aqui nessa imagem são várias marcas de veículos. E quando nós associamos a palavra veículo e a palavra carro e automóvel, nós associamos ela ao veículo. Muitas das vezes o nosso cérebro ele já vai e traz uma marca e um modelo junto com essa imagem. Então, por isso que a gente fala que nas formações é bom estar aplicando, inserindo audiovisual, vídeos, imagens nas formações para que o cérebro dos ouvintes associe melhor forma. Como a gente, nas nossas formações vicentinas, nós falamos da imagem de São Vicente de Paulo. Então, o nosso cérebro ele já está condicionado, quando a gente falando da imagem, a gente vê aquela imagem de São Vicente com uma criança no colo e outra criança ao lado dela. Então, nosso cérebro está associado a essa imagem quando nós falamos a palavra São Vicente de Paulo. Por isso que é importante nós estarmos inserindo nas nossas formações, nos nossos trabalhos, a imagem nas formações, não ficar só um texto corrido. E também outro veículo, né, que falando vai passar a parte de marca, que nós falamos em veículo ou carro, muitas das vezes o nosso cérebro ele vai um pouco além. Aí a gente já pensa num carro que já tem a marca. Então, quando se fala em veículo, automóvel e carro, não se fala de marca. Se fala, sim, do veículo, do meio de transporte. Como em nossos arquivos mentais já existem algumas figuras, né, representativas dessas palavras, nosso cérebro ele trabalha de várias formas. Ele já imagina modelo, já imagina marca, já vem na nossa mente várias, inúmeras marcas de objetivo. Então, por isso que essa associação das palavras associar a algum objetivo, alguma imagem, para poder ter uma melhor interpretação. E essa representação ela é imediata, quando nós temos já em nosso cérebro alguma imagem que representa a palavra que nós tentamos passar. Um exemplo, essa palavra aqui, estrovenga. Como nós não temos elas, e a maioria não temos essa imagem dessa palavra no nosso cérebro, de imediato nós não vamos conseguir associar essa palavra a alguma imagem ou algum objeto. O instrumento, né, esse estrovenga é um instrumento de cortar capim que se usa para trabalhar na roça, para estar cortando, para estar fazendo no dia a dia. Ele é um trabalho que ele é um material que ele tem um cabo de madeira longo, ele corta paralelo ao chão, os materiais, as coisas. Então, assim, até agora a gente não conseguiu associar qual palavra, qual imagem dessa palavra. Porque nosso cérebro, muitas das vezes que pode estar participando, assistindo essa live, alguns devem conhecer esse material. Mas quem não conhece não vai conseguir associar como o slide anterior. Então, essa é a imagem quando a gente se fala de estrovenga, que é o objeto de trabalhar cortando mantimentos, cortando as coisas no solo, em plano paralelo ao nível do solo. Então, a partir de agora, quando a gente fala em estrovenga, na nossa mente já vai vir esse material, que é esse equipamento que é para trabalhar, para capinar. E como não existia em nossa mente, né, como foi falado, o conhecimento dessa palavra, a gente não era capaz de ilustrar uma imagem dela mesma. Então, por isso que nas formações, nas capacitações, a gente está inserindo no nosso slide essas imagens para contextualizar alguma palavra, algum exemplo que nós queremos estar inserindo e repassando, que a pessoa vai, um dia ou outro lá vai falar alguma informação, estrovenga, já lembro porque eu vi essa imagem desse material. Então, é muito importante nas formações, nas montagens das palestras, estar se inserindo imagem para contextualizar com as palavras e com o objetivo do texto que nós queremos passar. Portanto, né, a compreensão de um texto ele implica no conhecimento de amplo das figuras para que haja uma interpretação simultânea na mente. Por isso que é o importante de estar assimilando essa informação a uma imagem, ou um objeto, ou como está lá falando dos veículos, né? A gente já, quando fala de veículo, a gente já tem associação a um objeto, e desse objeto são vários
vários modelos e várias marcas. Que nem Jesus. Jesus, em suas pregações, ele utilizava tantas imagens como exemplos nas pregações dele, para poder o quê? Para poder transmitir e fixar melhor na mente das pessoas, do seu povo. Então, ele usava imagens e citava exemplos. Isso que a gente tem que tentar adequar em nossas formações, para facilitar a compreensão e associação de sua mensagem. Então, quando queremos passar uma mensagem para alguém ou para um público, nós associarmos essas mensagens a alguns elementos, né, no cotidiano das pessoas, no cotidiano deles. Então, associando com imagem vai ficar mais fácil, eles vão lembrar melhor. Então, devemos exercitar a nossa leitura diariamente, se possível, associando algumas imagens, citando alguns exemplos, que dessa forma nosso cérebro consegue assimilar melhor e armazenar para futuramente ser puxado e lembrado dessas informações. A capacidade de aprender está diretamente vinculada à vontade de aprender, e a vontade e todos aqueles parâmetros que nós vemos ali antes. Então, nós temos que ter essa capacidade e ter vontade de tudo que a gente for ler e for aprender. A preparação, cuidar da saúde. Aí falam, mas o que tem a ver a leitura com alimentação saudável? Descanso. Para que nós tivermos hábito de alimentação saudável, nós vamos ter melhor fase de aprendizado, assimilando melhor as informações, as leituras que nós estamos lendo. E ter um descanso. Quando você vai se preparar para uma prova, vai se preparar para uma palestra, ter um bom descanso antes. Eu vou estudar para os textos, eu vou preparar o material, então estar descansado mentalmente para poder estar desenvolvendo e assimilando melhor as informações. Não chegar direto de uma festa e já querer preparar um material, não chegar direto de uma festa no dia da formação, sai da festa e vai já direto para fazer essa formação. Então, isso faz com que nós não conseguimos transmitir e assimilar da forma ideal as informações que queremos passar. E também se ter um ambiente adequado, né, para leitura e estudo. Nós não podemos estudar um texto, preparar um material, preparar uns slides, num ambiente onde tem bastante barulho, num ambiente de festa. Então, a gente tem que pensar tudo nisso, focar nessa informação. Qual é o ambiente que eu vou escolher para me preparar esse material? E também qual é o ambiente que eu vou escolher e qual é o ambiente que eu vou estar para poder repassar essa informação. A organização é o local adequado para estudar, iluminado, saber qual é o material a ser utilizado no estudo, na preparação, ter silêncio na hora de estudar, que quando estuda com silêncio, o cérebro consegue armazenar melhor, consegue guardar as informações e também se tem um melhor aprendizado. Então, a gente tem que cuidar da saúde, que a saúde é importante, que um bom formador, um bom palestrante, um bom orador, eles têm que estar bem de saúde, ter uma boa alimentação, para a alimentação não pesar, não dar sonolência. Então, envolve todas essas informações e esse segmento, né, de organização. E esse do local também, que é muito importante, tanto para as formações quanto para se estudar, ter um local adequado. Se possível, ter um ambiente, um local que vai desenvolver esse trabalho. E o silêncio. Adquirir hábito de leitura. Adquirir um hábito de leitura não é só ler 2 minutos, ou ler um período ou outro, mas sim definir um horário fixo, que daí o nosso cérebro ele vai estar condicionado, chegou tal horário, é o horário de eu ter a minha leitura. E nós temos que voltar, no passado, por exemplo, começar a ler livros, que a gente consegue focar mais. Tem pessoas que conseguem fazer as leituras no tablet, no celular, mas quem não consegue, não tem essa habilidade, é importante estar se lendo o livro. E ler e entender o que nós estamos lendo. Então, para isso, nós temos que definir o horário. Seja fiel, exercite diariamente essas leituras. Vamos se preparar para uma formação,
montar um material, então já começamos a preparar tal horário, eu vou estar disponibilizando para mim estar trabalhando esse material, estar montando esse material e lendo e estudando, e ser fiel àqueles horários. Porque quando nós lemos no horário X, no horário Y, e não temos um horário organizado, o nosso cérebro ele não vai conseguir entender da forma correta e as informações. Organizar uma rotina, que não falou, uma rotina diária, com horário e local e material definido. Mas qual é o material definido? Eu vou estar estudando, eu vou estar montando o material para quê? Para palestra, para passar em slide. Então, se possível, quando vai montar, se tiver acessibilidade ao data show, por exemplo, quando vai estudar uma palestra, para poder já estar refletindo essa imagem na parede, estar estudando, então vai se aprender melhor, vai se ter essa informação para que quando chega no dia da formação, no dia da capacitação, você já estar familiarizado. Tem pessoas que já têm facilidade, não há tanta necessidade disso, ele já tem uma facilidade, mas ter essa rotina diária com horário é muito importante. Definir o tempo, né, de acordo com a capacidade de concentração de cada um, a disponibilidade de cada um também, a gente tem que pensar muito nessa capacidade de concentração, que tem pessoas que têm mais facilidade de concentração e absorver as informações, e a disponibilidade. Nós temos que preparar e ter esse hábito com a nossa disponibilidade, que fora isso nós temos os outros afazeres nossos, né? Programe-se de acordo com as suas obrigações diárias, que nós não iremos focar só hoje, a partir de hoje eu só vou mexer com a parte da leitura. Não, nós temos as nossas atividades e obrigações diárias, então por isso que tem que ter uma rotina, tem que ter um horário fixo e nós temos que nos programar para poder a gente fazer essa parte de leitura. Faça um programa, né, de leitura e o estudo e seja fiel a ele. A gente tem que montar um programa. Fora as formações, é um hábito saudável, né, para que a mente sempre esteja saudável. E então tem que ter esse programa, tem que fazer esse hábito de leitura e ser fiel a ele. Não só nos momentos que a gente, hoje eu preciso de fazer a leitura, eu vou fazer a leitura. O correto seria a gente ter esse hábito, ter esse programa e ser fiel a esse estudo de leitura. Procurar entender o que está lendo é uma parte muito importante, a gente procurar entender, procurar absorver as informações. Às vezes, numa leitura, a gente lê uma página ou duas, mas dali a gente vai absorver, importante, 3 ou 4 linhas. Então, a gente tem que ter esse feedback. Não passe adiante sem compreender o que já leu. Lê 1, 2, 3, tire dúvidas, pergunte, questione, mas não vá à frente sem entender e compreender o que você está lendo. Adote procedimentos, né, para a leitura, definir a finalidade da leitura, porque a gente não pode, por exemplo, uma preparação para uma formação ou para uma palestra. Vamos ler leitura X, mas o que eu preciso para aquele dia, para aquela formação, para aquele público, é uma leitura Y. Então, a gente tem que definir qual que vai ser a nossa finalidade da leitura. Se a gente vai fazer uma palestra com um público X ou com um público Y. E exercitar 1, 2 vezes, 3 vezes. Quanto mais exercitar, melhor ficamos nessa parte da leitura. E ler individualmente. Importante também, estar lendo individualmente, esse procedimento de ler, ou preparar o material também para a leitura. Qual que é preparar? É sentar com as pessoas, organizar, tirar ideias, pegar exemplo, opiniões. As opiniões importantes nós absorvemos, as que não são importantes a gente deixa. Então, a gente tem que ter esses 4 feedbacks. Definir a finalidade da leitura, exercitar a leitura fielmente, e ler individualmente, ler também para um público, preparar o material, que você vai montar os slides, você vai montar uma palestra, você tem que preparar. Quando você pegar uma palestra pronta, tenta alterar ela, tenta inserir alguma coisa e deixar ela do seu jeito para você poder transmitir à frente. Os conceitos básicos de uma leitura. Aperfeiçoar a compreensão. Pelo treinamento, desenvolver, né,
a desenvolver, mas a competência de ler bem e compreender melhor o que lemos. Então, quanto mais leitura nós fazemos, mais o hábito temos de ler, nós aperfeiçoamos e melhor compreendemos o que vamos ler. Aprimorar a concentração. Somos capazes de entrar dentro e viver as emoções do texto. Essa é uma parte muito importante. Não nos tornarmos personagens da história. Existem muitas pessoas que fazem palestras, montam palestras sobre São Vicente de Paulo, e a gente vemos muito que aquele palestrante, ou aquele orador, ele está vivendo ali. Às vezes a gente olha e fala, poxa, o fulano, ele está, parece que, vivendo na época de São Vicente. Então, acontece, ele está ali dentro, ele está vivendo com as emoções do texto. E isso enriquece muito as informações, enriquece muito a arte de transmitir esse conhecimento. Porque entende-se que ele leu, que ele se preparou e que ele gosta do texto que ele está lendo. Então, nós nos tornamos o personagem da história. Nós não podemos estar fazendo uma formação, estar fazendo uma leitura, tendo o hábito de uma leitura e um livro que nós não nos adequamos a esse texto. Nós não gostamos desse livro. Então, a gente tem que escolher o que vamos ter esse hábito de ler. Adquirir com rapidez e eficiência a leitura, isso só se vem com o hábito de várias vezes, 1, 2, 3, inúmeras vezes, fazendo a leitura, preparando e lendo. Então, o hábito de adquirir rapidez e eficiência de leitura se faz quando nós temos o hábito de ler. Treinando a concentração, conseguimos manter o foco no assunto ou na história lida. Então, isso é importante para nós. Nós temos que ter essa concentração. Como que a gente vai adquirir concentração? Treinando, estudando, lendo. E com isso a gente vai manter o foco. Nós não podemos estar lendo e treinando e com foco em outra coisa, em outra história, em outro objeto. Por isso que tem que ser um local calmo, tranquilo, adequado, para que a gente não disperse o nosso pensamento. Ou seja, conseguimos manter o pensamento unido à leitura. É a sua linha de raciocínio. Então, por isso a gente tem que estar um local, escolher o local, pensar o local que a gente vai ler, o local calmo, tranquilo, para unir esse pensamento, senão o nosso pensamento ele fica desfocado do que estaremos lendo. Aí é uma das dicas, né, de falar em público. Preparar-se para falar. Ter segurança no falar. É necessário conhecer o assunto. Quando a gente conhece o assunto, a gente domina o assunto que vamos estar preparando, que iremos transmitir, nós temos segurança. Então, a gente tem que preparar-se para falar. Não deverá se abastecer com conteúdos que não atentam apenas ao tempo determinado para a apresentação. Então, nós não podemos se abastecer só daquele conteúdo X, que vamos nos preparar para aquela formação. Sim, se enriqueça de mais conteúdos, vá além do que foi proposto para você estar transmitindo. Saiba o máximo que puder sobre a matéria que irá expor. Pesquise, pergunte, estude, tire dúvidas. Então, quanto mais souber da matéria que você vai expor, melhor ela vai chegar ao ouvinte. E com isso você vai estar abastecido de informações. Não vá fazer uma formação, uma palestra, sem se abastecer de informações. Nem todos nós somos sábios, né? Mas temos que tentar se abastecer desse conteúdo. Isso, se você tiver que falar 15 minutos, saiba o suficiente para discorrer pelo menos 30 minutos. No caso de se prolongar, alguém tiver alguma dúvida ou surgir perguntas, então se prepare o texto para você ir além dos 15 minutos. Você discorrer pelo menos 30, que se dentro de 15 você falar o texto, você discorrer o texto, tranquilo, parabéns. Mas assim, se prepare para passar, porque tem muitas pessoas que às vezes eles preparam o texto para X, o tempo X, e passa, ele já não tem mais assunto. Então, por isso que é o ideal da arte de falar, a gente se preparar para 15 minutos, e tiver que falar 15 minutos, nós nos preparamos para o dobro, para 30 minutos, 40 minutos. Não se contente apenas em se preparar sobre o conteúdo, treine
também de forma de exposição. Exposição o quê? Apoiando pessoas para estar ouvindo, fazendo os exercícios, falando sozinho, falando na frente do espelho, ou se tiver condições, diante de uma câmera de vídeo, você filma você falando, porque quando você faz uma filmagem num vídeo, que você está falando um texto, você está transmitindo aquele texto, quando você revê o vídeo uma vez, você vê onde você vai precisar mudar. Vê o vídeo mais uma vez, você vê onde você precisa melhorar e o que você precisa inserir naquele texto que você vai passar para um público. Atenção, embora esse treinamento sugerido dê fluência ao ritmo, à apresentação, de maneira geral, não dá naturalidade. Então, quando você busca essas informações, busca esse treinamento sugerido, ele dá fluência, você flui na informação, na apresentação que você vai estar fazendo, mas ele não dá naturalidade no momento. Você vai ter que trabalhar essa parte da naturalidade. Para que a fala atinja um bom nível de espontaneidade, fale com as pessoas. Então, assim, você falando num vídeo, você lendo de frente a um espelho, ele não vai te dar aquela naturalidade. Para que isso aconteça, convide os amigos, convide parentes, pessoas, fale para um público, que daí você, quando chegar no dia D de passar a informação, você já vai estar acostumado com o público, porque tem leitores, tem pessoas que eles conseguem ter uma boa dinâmica, dele passar a informação, uma apresentação excelente, mas quando se depara com o público, já tem essa dificuldade, então ele não está com essa naturalidade. Para isso que tem que se convidar as pessoas e falar para algumas pessoas, para que você perca esse medo, perca essa timidez de estar transmitindo a informação. Como eu já tinha dito, né? Reúna grupo de amigos, para isso servem os amigos, familiares, colegas de trabalho, de classe, de várias opções. Então, converse bastante sobre o assunto que irá expor. Porque quando você está treinando, quando você está ensaiando, está preparando, o público te orienta, corrige, te dá opinião, você errou aqui, você repetiu ali, isso vai te ajudar para no dia da formação, no dia de passar para o público específico, você já vai estar mais natural nessa tranquilidade. A naturalidade, a melhor regra é da boa comunicação. Então, assim, quando você tem naturalidade, tranquilidade, quando vai transmitir o conhecimento, essa te deixa com a melhor comunicação, você consegue passar melhor a informação. Se você cometer algum erro técnico durante a apresentação em público, mas se comportar de maneira natural, espontânea, não ficar, poxa, eu errei, eu deixei de falar isso, era para falar aquilo, eu falei outro assunto, então você seja natural, deixa o erro passar despercebido. E se você mostrar que passou despercebido, continuar no mesmo ritmo que você estava, tenho certeza, os ouvintes eles ainda poderão acreditar nas suas palavras. E com isso, eles poderão aceitar bem a sua mensagem. Então, assim, caso teve um erro, perdeu essa informação ali, não se aveste, não fique espontâneo. Haja naturalmente e segue com as informações. Não confie na memória. Leve um roteiro como apoio, porque muitas das vezes você estuda o texto, tenta memorizar a leitura e chega no momento, no dia D, você não consegue estar lembrando. Então, para isso, você tem que levar junto algum texto, algumas informações para estar apoiando nesse momento. De maneira geral, né, o resultado poderá acabar sendo muito diferente, de uma maneira geral. Se você não tem esse material, não tem esse roteiro, não tem esse apoio. Se você esquecer alguma palavra importante na ligação das ideias, talvez se sinta desestabilizado e inseguro para continuar. Mas haja naturalmente, haja de uma forma que dê sequência ao que você está falando. Essa autoconfiança, às vezes a gente tem uma autoconfiança do que nós vamos fazer, ela pode nos prejudicar na preparação adequada para falar com segurança. Então, às vezes, eu tenho autoconfiança, eu domino o texto,
e naquele momento ali, às vezes você domina porque você estudou, você leu bastante, mas você não tem aquela naturalidade, não está com a naturalidade de estar falando. Então, essa autoconfiança, ela pode prejudicar. Então, se prepare, mas não foque tanto nessa autoconfiança, mas sim na naturalidade e na segurança. Qualquer deslize pode desestabilizar a sua apresentação, mas haja naturalmente, não deixe que desestabilize. Uma linguagem correta também é muito importante na arte de falar, de transmitir o conhecimento. Uma escorregadinha na gramática aqui ou ali talvez não chegue a prejudicar a sua apresentação. Por isso que é importante a gente estar atento a isso. Entretanto, alguns erros grosseiros poderão ser fatais. Nós temos, às vezes, muitos erros grosseiros na transmissão das informações. Os mais graves que costumamos ocorrer são as palavras fazem tantos anos, às vezes repetimos várias vezes, mesmas, a nível de somos em 6, meia tola e entre outros, né? A gente tem, às vezes, alguns hábitos de informações. Mesmo quando tem uma boa formação intelectual, sempre valerá a pena fazer uma revisão gramatical, principalmente quanto à conjugação do verbo e das concordâncias. Vejo que nós, que estamos à frente da Sociedade São Vicente de Paulo para fazer formação, fazer palestras, nós somos vocacionados. E muitas das vezes nós não temos aquele autoconhecimento de gramática, um professor da língua portuguesa. A gente tenta fazer o melhor que nós conseguimos, mas com o hábito da leitura, o hábito de ler, a gente podemos melhorar essa informação. Saiba quais são os ouvintes que vamos fazer, qual é o público e a característica e a expectativa própria deles. Então, antes de ir fazer uma formação, às vezes até de montar uma palestra, uma apresentação, procure saber qual é o público. Para qual público que eu vou montar? Porque às vezes eu pego uma formação, uma palestra com um público X, mas para o Y ele não vai ser bem absorvido. Então, precisam ser consideradas em uma apresentação. Qual é o seu público? Porque nós podemos, às vezes, utilizar um texto que para aquele público eles vão sair com mais dúvida do que eles chegaram. Procure saber o nível intelectual das pessoas, até que ponto eles conhecem o assunto. Porque às vezes podemos, um exemplo, na sociedade nós vamos falar sobre a regra e aquele público que nós vamos transmitir, vamos levar esse conhecimento, eles entendem muito bem a regra. Então, assim, para eles vai ter pouca importância aquele assunto. Então, por isso que a gente tem que conhecer o público, qual é o nível intelectual das pessoas, intelectual de que forma, que ele conhece aquele assunto que nós vamos levar, que nós vamos passar a ele. Qual é o conhecimento que ele tem daquele assunto. Então, nós temos que estar atento. Qual é o público para poder montar a apresentação. Antes de montar a apresentação, sabermos qual é o público que nós vamos oferecer essa informação e o nível intelectual deles referente ao assunto que vai ser passado. Envolva os participantes nas formações, envolva o público, para não cheguem ali na apresentação e discorra toda a sua apresentação e esqueça que tem um público te olhando, tem um público, os ouvintes te ouvindo. Então, envolva eles. Perguntas, exemplos. Tenha começo, meio e fim nas montagens das palestras, nas formações. Depois de cumprimentar os ouvintes e conquistá-los com elogios sinceros, ou mostrando os benefícios da mensagem que você vai querer passar, por isso, numa formação, logo no início a gente fala o nome, o tema daquela formação, o objetivo dela. Diga qual o tema que você vai abordar. E uma prévia para que serve aquele tema, porque para aguçar a curiosidade dos ouvintes, também conquistá-los, né? Porque os ouvintes não vão querer ficar perdendo tempo ali sentado, ouvindo algo que não conquista e que não prende eles. Assim, a plateia acompanhará seu raciocínio com mais facilidade, se eles souberem qual é o tema e qual é o objetivo daquela formação, porque ele saberá aonde deseja chegar. Que eles sabendo o tema, eles tendo uma prévia do que vai acontecer, eles vão poder também metabolizar e
ter as perguntas que eles querem fazer, as dúvidas, e tirar essas dúvidas, porque muitas das vezes, quando não é preparado, eles não sabem qual é o tema, e às vezes no final da formação que eles vão saber, a formação é para isso, o tema é para isso. Então, por isso, se logo no início, antes de iniciar, passem qual é o tema e qual é o objetivo. Em seguida, né, transmita a mensagem, sempre facilitando o entendimento dos ouvintes. Por isso que se fala, procurar qual é o público-alvo, qual é a intelectualidade deles sobre o assunto. Então, por isso que, na hora de transmitir essa mensagem, a gente tem que ter tudo isso antes, todas essas informações, para que eles entendam melhor. E tenham uma boa postura. E isso é uma parte importante na hora de falar em público. Porque muitas das vezes nós achamos que só falar em público é chegar ali, discorrer o texto e o pessoal entender. Não é só isso, nós temos que ter uma postura e falar em público. E isso na Sociedade São Vicente de Paulo, nas formações, desde que somos convidados a ir para um público que não é vicentino, falar sobre a Sociedade São Vicente de Paulo, aí nós temos que ir de uma forma com a postura melhor ainda, e uma postura correta. Evite apoiar sobre uma das pernas e procure não deixá-las muito abertas e nem fechadas. Então, existe toda uma postura, toda uma forma de se comportar à frente. Porque muitas das vezes nós ficamos escorados numa perna, imaginando que estamos pensando em alguma coisa, não estamos nem ali com o que está acontecendo. É importante que se movimente diante dos ouvintes, que realimente a atenção deles. Muitas vezes você fica muito parado, só num canto, na frente dos ouvintes, você não vai estar prendendo tanta atenção, eles acabam cansando. Então, você tem que se movimentar de forma que você prenda a atenção deles, mas esteja certo de que o movimento tem objetivo. Não fique andando de um lado para o outro sem ter o objetivo. E se você está transitando na frente dos ouvintes, mas que tem esse objetivo, o porquê desse exemplo? Por que destacar essa informação e reconquistar uma parcela do auditório que está desatenta? Então, às vezes, essa maneira de você se deslocar, de você sair ali da frente, onde está fazendo a palestra, ir no meio dos ouvintes, do público, voltar à frente, então, tudo com uma postura correta. Esse movimento vai chamar a atenção, vai prender a atenção e vai trazer de volta os que estão desatentos no auditório. Caso contrário, é preferível que fique parado. Cuidado com a falta de gestos. Essa falta de gesto é muito importante, que a gente acabou de falar. É ficar ali parado, às vezes parecendo uma estátua, só lendo os slides e não tem informações, não traz movimentos. Então, essa parte de ficar parado, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E a falta de gestos. Mas que seja mais cauteloso ainda com o excesso de gesticulação. Não pode ter nem o excesso e nem ficar sem gesto. Tem que tentar envolver o movimento, envolver o seu movimento à palestra, a trabalhar com o público que nós estamos oferecendo a formação. Procure falar olhando para as pessoas da plateia. Muitas vezes você dá uma lida, dá uma olhada nos slides, entende o que está escrito, porque você já se preparou, aí vira para a plateia e conversa e trabalham com ele, com os olhares e envolvendo ele, se movendo com calma, para valorizar e prestigiar a presença dos ouvintes. Então, se mova com calma, com atenção, envolvendo o texto. Saber como se comportar diante da exposição dos movimentos, proporcionando, assim, a postura mais natural. Então, você tem que saber se comportar, saber se portar no movimento. Com isso, você se proporciona uma postura mais natural durante a formação. Porque se você se movimenta de um lado e para o outro, fica apreensivo, vai começar a demonstrar que você não está dominando o texto. E às vezes fica muito tempo, às vezes, parado, só num local, também vai dar um entendimento, o palestrante não está conseguindo passar o que ele quer informar para a gente. Então, tem que ter esse movimento, essa gesticulação, mas de acordo com o texto. O semblante é um dos aspectos mais importantes da expressão corporal.
quando estamos ali, às vezes, fazendo uma palestra, transmitindo um assunto, prestamos atenção no semblante dos ouvintes, do público, que de acordo com o semblante dele, nós podemos interpretar, podemos saber se estão assimilando, se estão gostando da formação ou não, até o nosso semblante. Às vezes deslizamos numa palavra, algo a gente falou ali que não deveria, esqueceu de alguma coisa e o nosso semblante já muda. Então, os ouvintes, o público já vai perceber, porque muitas das vezes nós deixamos de falar ou falamos uma palavra ali que não era para ser falada, e como nós não mudamos o nosso semblante, a nossa expressão corporal não se alterou, ela passa despercebida. E quando estamos à frente do público, a gente observar a expressão deles, corporal, facial, a gente dá para saber como que está a nossa formação, como que ela está, eu estou conseguindo transmitir a eles. Se eles estão com semblante de tenso, semblante de sono, então a gente tem que observar isso. De acordo com a gente vê o semblante deles, nós podemos estar direcionando o nosso texto e nossa formação. Tem uma postura, novamente, uma coisa que não se deve e tem que evitar quando se vai falar em público, quando está ali à frente, quando você é o exemplo à frente, com as mãos nos bolsos, com os braços cruzados, mãos nas costas, põe as mãos nas costas e anda para um lado e para o outro, parecendo que perdeu alguma coisa no chão. É inadmissível, depende do público, mas, no geral, se fazer uma formação de bermuda, com um boné na cabeça. Então, tudo isso não é uma postura adequada. Por isso, a gente tem que saber qual que é o público que nós vamos fazer a formação. É de jovens? Como que está o público? O público, sim, às vezes eles vêm de bermuda, de shorts. Então, mas o palestrante, eles têm que ter essa postura, tem que estar de uma forma bem vestida, estar com o uniforme, no caso nós, da sociedade, com a camiseta da sociedade, porque se o público, a gente exige, às vezes pede que eles venham com a camiseta, com o uniforme da sociedade ou da conferência, e nós não vamos com o uniforme. Então, assim, é importante a gente saber, como dizendo, qual é o público, e a gente estar ali uniformizado, usar uma camiseta da sociedade, demonstrando de qual conselho você pertence, de qual conferência e de qual departamento você é, e também de qual cidade você é. Então, tudo isso está no nosso uniforme. Então, nós temos que ficar muito atentos quando formos fazer palestra e transmitir o conhecimento. Não deixarmos as mãos nos nossos bolsos, não cruzar os braços, pôr a mão nas costas, olhar nossas vestes como nós estamos vindo, para poder estar ali à frente, que nós somos o exemplo. Se nós que somos o exemplo, nós estamos de qualquer maneira, nós estamos com a postura incorreta, uma postura não adequada para aquele ambiente, como que os ouvintes vão nos seguirmos? Também não é recomendável ficar esfregando as mãos, que principalmente no início, isso que dá uma intenção que não estamos dominando o assunto, para não passar a ideia, que a gente está inseguro no assunto. Por isso que a gente fala agir normalmente. Então, a gente cuidar isso, essa parte, de não ficar esfregando as mãos. Evitar palestrar sentado, como já havia falado ali em cima, com boné, bermuda, mascando chicletes, chupando bala. Então, a gente tem que evitar estar palestrando dessa forma, sentado. Às vezes a gente não tem alguém para estar passando os slides, a gente senta ali, vai palestrando, a gente vai passando os slides, o ideal, convide um da plateia, mostra ali para ele estar passando os slides, caso não tenha alguém para estar passando. Por isso, o ideal é planejar o que vai fazer e como vai fazer e onde vai fazer, para a gente já levar o material e já ter o material adequado e as pessoas necessárias para que a formação transcorra da melhor forma. Então, por isso, pede-se, evite palestrar sentado, a não ser que a locomoção, o movimento seu seja debilitado. Aí não tem como, mas evitar, porque eu falo, nós somos o espelho. O palestrante, como eu já disse, ele é o espelho da plateia, ele é o exemplo a ser seguido. Como que nós vamos querer formar e seguir alguém que não está sendo o nosso exemplo?
que nós teríamos que ter como exemplo e não temos naquele momento. Eu volto a dizer, nós temos que saber qual é o público que nós vamos palestrar, qual é o público que vamos transmitir a informação, para poder nós sabermos da forma que nós vamos investir. Nós não vamos, por exemplo, convida o palestrante, ou um departamento, ou uma diretoria, um presidente. A gente vê muito se convidando presidentes de conferências, de unidades vicentinas, aí nas paróquias, para estar passando as informações, estar falando sobre a sociedade. E ele não vai com a camiseta da sociedade. Então, qual é a postura, qual é o exemplo que aquele povo que vai ouvir falar da sociedade vai ter nele? Então, por isso que se fala, procure uniformizado. Seja bem-humorado. Nenhum estudo comprovou que o bom humor consegue convencer ou persuadir ouvintes. Se isso ocorresse, os humoristas seriam sempre irresistíveis. Mas, entretanto, é óbvio que um orador bem-humorado ele consegue manter a atenção dos ouvintes com mais facilidade. Então, se nada se comprova que o bom humor é o essencial, mas ser bem-humorado com o público, o ouvinte, você vai transmitir melhor com facilidade. No caso de um deslize de uma palavra, de uma informação, você vai conseguir passar por ela tranquilo. Então, por isso que você tem que ser bem-humorado, de acordo com o texto e com o momento e o ambiente que você está. Se o assunto permitir e for favorável, use a presença de espírito para tornar a apresentação mais leve, descontraída, interessante, sem exageros, para não perder a credibilidade. Então, tudo dentro do contexto, de forma controlada. Use recursos audiovisuais, como a gente havia falado. O estudo revela que se apresentar a mensagem apenas verbalmente, depois de 3 dias, 10% dos ouvintes vão lembrar o que foi falado. Quando usamos, entretanto, quando se usa assunto verbalmente com mais auxílio de recursos visuais, depois de um período, as pessoas lembrarão 65% do que foi transmitido. Por isso que se fala que tem que se usar imagem, citar exemplo, como no início ali da palestra foi falado, sobre o veículo, o automóvel. Então, assim, se vai lembrar com mais facilidade, vai ter uma porcentagem melhor de absorção dos ouvintes. Um bom visual deverá atender 3 grandes objetivos: destacar, facilitar e lembrem. Então, esse bom visual ele deve atender esses objetivos, destacar as informações importantes, facilitar o acompanhamento do raciocínio, e fazer com que os ouvintes se lembrem das informações por tempo mais prolongado. Então, o audiovisual ele tem que ter nós temos que ter esse cuidado das informações, das imagens, do áudio, do vídeo que vamos pôr, que esteja de acordo com o assunto que estamos transmitindo, para que ele possa lembrar com um tempo mais prolongado. Às vezes, muitos nem esquecem mais daquele contexto. E se também se pôr uma imagem audiovisual, um recurso audiovisual negativamente, ele vai lembrar mais ainda. Então, por isso, a gente tem que entender o contexto, o que nós queremos transmitir e o que precisa ser passado, e usar esses recursos de acordo com o que vai ser oferecido. Faça visuais com letras de um tamanho que todos possam ler. Quando se montar os slides, montar o material, coloquem as letras da forma padronizada, da forma correta, com um tamanho que você vá poder, os ouvintes vão poder estar conseguindo ver, ler. Para isso se fala que prepare antes o material, vê os métodos que vai usar, para não chegar na hora e o tamanho da letra que você preparou o material não vai ser adequado para aqueles ouvintes estar assistindo, estar vendo, estar lendo e interpretando. Para isso que tem que ter essa preparação antes, se possível até façam uma apresentação usando o material, o data show, caso tenha. Projete apenas a essência da mensagem em poucas palavras. Não fiquem
inserindo muitas, às vezes, informações. Então, projete apenas essa essência, para poder que o ouvinte entenda bem essa mensagem que você quer transmitir com poucas palavras. Apresente números em formas de gráfico, se prende mais a atenção e também dá uma atenção que o apresentador, que o orador, ele entende o que está falando. Quando se vê gráfico, prende mais a atenção dos ouvintes. E dá para notar também que esse orador que está transmitindo a informação, ele entende do assunto. Então, o gráfico ele é uma imagem visual que vai ajudar mais. Se você faz uma apresentação só com números, esse acaba caindo no contexto ali e vai para o esquecimento. Agora, quando você usou o gráfico, ele vai ser mais fácil de ser lembrado. Use cor contrastante, mas sem excesso. Use umas cores neutras, umas cores que chamam a atenção para aquele momento, ou para aquela palavra, ou para aquele assunto. Posicione o aparelho de projeção e a tela em local que possibilite a visualização da plateia e facilite a sua movimentação. Tá? Por isso que a gente fala, monta o material, não tem o recurso em casa, chegue antes no local que vai ser passado a informação que vai passar, projete os textos, projete os slides à parede, veja se está no tamanho bom, que ainda dá tempo. O que não pode acontecer é do palestrante chegar em cima da hora para poder fazer a formação. E isso faz com que ela, se precisar de alterar alguma coisa, já não vai conseguir. Não passa à frente do foco do projetor. Não fica legal o palestrante estar transitando ali à frente, nem ele e nem ninguém. Pôr o projetor de uma forma que alguém for passar, não passe à frente do foco desse projetor. Então, e a gente vê muitas vezes o palestrante estar ali transitando à frente do projetor. Além da lâmpada não fazer bem para os olhos, ele vai cortar a projeção na parede. Então, por isso a gente pede, cheguem antes, montem de uma forma, num local que não vai interferir, que não vai atrapalhar. Tem inúmeros contextos que se pode, na forma de montar o projetor, ele vai estar interferindo, pessoas passando-os à frente. Então, por isso que fala, chegue antes, com tempo, vê a equipe para poder que monte a formação e que seja da melhor forma. Fale com emoção, fale sempre com energia e entusiasmo no que você está passando. Goste do que você está passando. Viva aquele texto que você está passando. Se nós não demonstrarmos interesse e envolvimento pelo assunto que estamos abordando, como que é que poderemos pretender que os ouvintes se interessem pelaquela mensagem? Que informações eles vão estar levando para casa, que eles vão levando para depois, para o seu ensinamento? Então, nós temos que falar com energia, com entusiasmo e emoção e gostar do que nós estamos transmitindo. A emoção do orador tem influência determinantemente no processo da conquista dos ouvintes. Como a gente disse, o orador que ele não prepara o material, não estuda, não pesquisa, não busca, não testa as informações, não testa os materiais, ele não vai ter tanta influência nos ouvintes. Estude, como eu falei, o conteúdo, faça a apresentação antes, como a gente já foi falado, né? Nessa fazer a apresentação antes, você vai estar vendo o tamanho da letra, você vai estar de acordo. Para isso que se chegue mais cedo no local que você vai ser o palestrante. Não podemos, às vezes nós achamos, eu sou top, eu sou o palestrante top, então não preciso chegar antes. Não é que você não vá confiar na equipe, mas chegue antes, apresente o material na parede, vê como que vai ser os slides. Por isso aqui está dizendo, estude o conteúdo e faça a apresentação antes. Tome muito cuidado ao montar os slides. Na parte de imagem que você vai querer postar, nós na Sociedade São Vicente de Paulo temos imagem de crianças, dos nossos mestres e senhores, que tem que tomar um cuidado de estar inserindo nas palestras. Então, por isso nós temos que ter esse cuidado ao montar os slides, para que no momento lá a gente não tenha que retirar algumas informações, algumas imagens no momento. Slide é uma explanação, uma base, não uma leitura.
Eu sei que nós temos na sociedade, às vezes, palestrantes que eles não têm esse dom, não conseguem estar palestrando sem estar fazendo a leitura dos slides. A gente se entende o quê? Que às vezes ele não está vivendo aquela leitura, aquele texto. Para isso, nós temos que estudar bastante antes. Se a gente não tiver afinidade com o texto, ou com aquela formação, ou com aquela palestra, informe, não é feio falar, olha, essa palestra não consigo me adequar com ela, eu me adequo mais com essa outra, eu tenho mais facilidade nessas palestras X. Então, para isso, a gente tem que ter esse contexto de estar conversando. Slide é uma explanação, é uma base, não uma leitura. A gente coloca ele ali para ter uma noção, para a gente ver e não esquecer, às vezes, do assunto. Técnica de transferir esse conhecimento, falada. Quantas pessoas do nosso meio têm a alegria de se expressar em seus conhecimentos sobre a Sociedade de São Vicente de Paulo? Então, a gente tem que ter esse cuidado das pessoas do nosso meio, ele tem a alegria de expressar de uma forma correta. E essa forma de nós expressar o conhecimento sobre a sociedade é o que nós achamos? É o achismo? A gente vê muito pessoas expressando conhecimento, a arte de falar em público da Sociedade de São Vicente de Paulo, o que nós achamos, é o achismo, é o que eu acho que a sociedade é. Para isso, nós temos os regulamentos, nós temos a regra, nós temos o material no site da Sociedade de São Vicente de Paulo, que nos orienta para isso. Projetada, quantos trabalhos, simultaneamente com a fala, são projetados pela leitura e a compreensão nossa? A escrita, então, são a falada, a projetada e a escrita, são as três técnicas para transferir. Quantos livros, revistas e trabalhos escritos revelam nossos conhecimentos e valores de nossa Sociedade de São Vicente de Paulo. Então, quanto mais nós lermos, mais nós tivermos conhecimento de livros, de escrita, vamos montar um material, uma palestra. Hoje, na Sociedade de São Vicente de Paulo, a gente entra no site e já tem uma prévia das palestras que eram para serem passadas. Por isso, se pede que busquem livros, busquem materiais, busquem informações, revistas, nossas regras, nossos materiais, nossas circulares, nossos documentos que falem sobre a sociedade, para a gente estar enriquecendo esse nosso material, para que nós não vamos e falamos algo sobre a sociedade sem a gente ter uma base. Vídeos. Quantos vídeos já foram criados, focando nossos valores e tradições? Então, nós temos muitos vídeos na mídia sobre a Sociedade de São Vicente de Paulo, como o vídeo que vocês visualizaram aí no início da live, falando sobre a Sociedade de São Vicente de Paulo. Então, nós temos material. Tem essa curiosidade, essa aguçidade de buscar informações quando vamos montar um texto e uma formação. Então, temos essa aguçidade de buscar a palavra falada, projetado, que nós vamos projetar, a escrita, como vai ser escrita. Nós vemos que no site da sociedade, os slides, eles têm as letras de uma forma correta, que é para ser trabalhado, que foi passado pelo Conselho Nacional do Brasil, pela coordenação da ECAF. Então, nós temos o modelo de letras, que é para ser escrito, e temos o modelo de letra e o tamanho, e a gente vê, e o modelo de slide. A gente vê muito alguns palestrantes que não estão aderindo a isso. Então, isso é importante, a gente ter essa técnica, e de buscar para transferir um conhecimento e uma informação da sociedade de uma forma correta, que lá na frente a gente não vá, às vezes, se arrepender ou passar informações não adequadas. Então, nós temos que escolher os vídeos, nós temos vários vídeos na sociedade. Caso formos fazer um vídeo, tomem cuidado para que não fazemos o vídeo ofendendo ou que possa ser bloqueado devido a algumas informações que contém nele. Na web, quantos canais se pode acessar e encontrar conhecimento sobre a sociedade? Se lançarem lá no Google sobre a Sociedade de São Vicente de Paulo, tem inúmeros conselhos metropolitanos que têm websites que falam sobre a sociedade, que falam sobre o material, que tem informações concretas e relevantes sobre a sociedade.
Então, a gente tem que usar esses canais para estar buscando essas informações. Muitas vezes a gente vai, não tem um material, tem, se a gente pôr lá, e toda vez que a gente usar um material, buscar um material de algum site ou de algum canal, a gente ter essa referência. Possível no final da formação, coloque ali as referências de onde foi tirado. Então, nós temos materiais, sim, e bastante materiais para poder estar preparando o nosso material para transmitir o nosso conhecimento sobre a sociedade. Alguns erros ao transmitir o conhecimento. O primeiro erro que cometemos é não planejar, montar alguma palestra, montar uma formação sem planejar, sem seguir todos aqueles parâmetros ali, conhecer o público, qual é o público-alvo, a parte intelectual do público sobre o nosso assunto. Então, nós temos que planejar as necessidades, os conhecimentos e treinamentos. Temos que treinar bastante. O treinamento se chega à perfeição. O segundo erro é tratar o trabalho de formação e treinamento como despesas e não como investimento. Então, assim, os trabalhos de formação e treinamento dos membros da sociedade, dos departamentos, dos nossos confrades, nossas consórcios lá da conferência, desde uma formação básica. Então, nós não podemos tratar isso como despesa, nós temos que tratar como investimento, porque uma arte de transferir a excelência do conhecimento que nós aprendemos transferindo para nossos mestres e senhores, para nossos confrades e consórcios, bem passado, nós vamos investir nesses departamentos, vamos investir nas pessoas. Então, a partir do momento que ela não é vista como despesa, mas sim como investimento, nós vamos ter o resultado lá à frente. Então, se a gente for montar uma formação, for montar uma palestra e pensar que vai ser despesas, a gente então nem monta, nem faz esse trabalho, porque ela não vai dar certo. Então, eu volto a dizer, o segundo erro nosso é pensar que é tratar o trabalho de formação e treinamento como despesas. Mas não, tem que pensar nele como investimento e cobrar do que foi feito e cobrar resultados. Então, esse é um dos nossos erros quando nós vamos transferir, às vezes, conhecimento ou como nós vamos montar algum material ou uma palestra, tá? Então, nós temos que ficar atento a isso. O terceiro erro é não valorizar o conteúdo, e sim dinheiro da formação ou do treinamento, ou seja, não adequá-lo à sua realidade. O que quer dizer esse terceiro erro? Que a gente não é valorizar. Porque a gente tem que saber qual é o conteúdo, temos que valorizar aquele conteúdo que vai ser passado, o dinheiro que está sendo investido, nós temos que valorizar aquele dinheiro investido numa formação ou num treinamento, porque muitas das vezes a gente fala, vai ter um encontro, vai ter um evento, e eu vou ir nesse evento só para poder eu ir. Então, a gente tem que valorizar isso, o conteúdo que está sendo passado lá, tentar aprender, tentar assimilar, trazer para nossas bases esse conhecimento e pensar no dinheiro também, porque está sendo investido o dinheiro, é um investimento, e todo investimento ele requer retorno e retribuição. Então, a gente tem que adequar à nossa realidade essas informações. Esses 3 erros nós não podemos cometer. A gente tem que tentar não seguir eles. Valores a serem considerados. O comprometimento das pessoas em relação ao conhecimento sempre será diretamente proporcional ao desafio proposto na Sociedade São Vicente de Paulo. Então, se a gente tiver esse comprometimento, aqueles erros que estavam anteriores, a gente vai acabar deixando eles de lado. Para a gente ter esse comprometimento, a gente tem que ter investimento. A motivação é algo que vem de dentro. Portanto, nada será capaz de mobilizar alguém que não tenha interesse de transferir o conhecimento. É algo que a gente não pode, no hábito, na excelência de transferir um conhecimento, não colocamos uma pessoa que esteja desmotivada ali à frente para estar transmitindo o conhecimento, fazendo uma palestra só para ter alguém ali para cumprir aquele calendário. Então, nós temos que ter esse cuidado. Então, pegar pessoas motivadas e não podemos deixar
que eles desmotivem, né? Se a gente deixar no nosso departamento, nossos palestrantes, nossos membros desmotivados, a gente acaba não conseguindo transferir o que nós queremos, o nosso conhecimento. Para isso, assim, a motivação é um ponto principal, o comprometimento e a motivação. É necessário despertar que o conhecimento promoverá as pessoas, tornando-os reconhecidas e valorizadas no contexto das necessidades da sociedade de São Vicente de Paulo no mundo. Então, nós temos que despertar isso. E muitas vezes a gente vê que temos palestrantes, temos pessoas que convidamos para fazer parte do grupo, do movimento, do departamento, e eles não têm esse carisma, não têm esse conhecimento. Mas a gente só começa a ter esse conhecimento a partir do momento que a gente seguir tudo o que foi falado nessa slide. A arte é a excelência de transferir. Só se adquire com o quê? Com prática, com leitura, com hábitos, com métodos e com um projeto. O que nós queremos? Ninguém não sabe nada que não pode aprender. Então, nós temos que buscar isso daí. Os pontos importantes a seguir na formação, treinamento, o tema que nós vamos estar trabalhando, ter o domínio do assunto, o conhecimento especializado daquele assunto. Muitas vezes nós não temos pessoas especializadas para esses tipos de formações. Então, a gente tem que tentar, essas pessoas que estão para fazer o trabalho, elas se especializar. Porque quando é do nosso interesse, nós nos especializamos. Nós vamos atrás e buscamos esse conhecimento. Então, para isso que se pede. Treinem, recebam formação. As pessoas bem informadas, treinadas, elas vão estar trabalhando de uma forma melhor e tendo um melhor resultado. Então, para isso, o treinamento ele tem que definir qual é o tema, o domínio do qual assunto e o conhecimento daquele assunto. A metodologia de ensino, a metodologia de ensino, o poder da oratória. Nós, na sociedade de São Vicente de Paulo, a gente não pode, às vezes, estar cobrando muito essa parte de oratória dos nossos formadores, mas sim que eles se aperfeiçoam, porque nós somos pessoas, às vezes, leigas, não especialistas na área, ter uma adequação da linguagem e facilidade de interagir com os públicos distintos. Então, isso aí é coisas que a gente só vai adquirir a partir do momento que estamos lendo, estamos estudando, estamos aprendendo, estamos repetindo 1, 2, 3, várias vezes. A experiência de vida em relação ao tema proposto é tudo mais fácil quando o formador transmite aquilo que ele vivencia, mas não assim contar uma história de vida, mas assim a experiência que ele vivencia de uma forma resumida. Isso daí ele consegue passar melhor, ele consegue saber mais do assunto. Por isso que a gente falou no início que tem pessoas que às vezes ele vive o tema, ele vive aquela leitura que ele está passando, porque ele já tem uma experiência. Então, quando você tem uma experiência de vida em relação ao tema proposto, tem um bom conhecimento, um treinamento, procura entender o texto, fica muito mais fácil para ele, para estar transmitindo e também para os ouvintes assimilarem a informação. O que se espera dos formadores e o que apresentam em suas formações? Nós temos que ter clareza do que vamos falar, confiança, mesmo que às vezes não estamos dominando muito o assunto, mas nós temos que demonstrar confiança e credibilidade. A credibilidade, ela vem de que forma? Para nós termos essa credibilidade, nós temos, como a gente falou antes nas lives, nós temos que ter uma postura de formador, nós somos o exemplo ali na frente, nós somos o exemplo a ser seguido. Então, para isso, nós temos essa credibilidade, nós temos que seguir dessa forma. Porque se a gente não pensar o formador vicentino, ele não pensar nesse tema, na clareza no que ele vai falar, na confiança e na credibilidade, ele não vai ter credibilidade. Uma palavra puxa a outra. Quando você vai falar o que você vivencia, o que você o que você faz, você tem clareza, você deixa claro para os ouvintes o que você quer fazer. E com isso você vai transmitir a confiança para ele. E com essa confiança transmitida, você vai ter credibilidade no que você está falando. No momento deve ser de inspiração para os demais, de forma
que tirem suas dúvidas e criem novas perspectivas. Então, o treinamento que vai te levar à habilidade, que vai te levar à clareza de tudo que você quer. E seja confiante no que vai fazer. Confie em Deus, confie em São Vicente e busque as informações. É a arte de transmitir conhecimento. Seus associados da Sociedade São Vicente de Paulo não entendem a importância do seu papel no movimento, nenhuma formação e capacitação poderá salvá-los. Então, antes de tudo, temos que tentar transmitir, ao convidarmos os associados, ele saber o papel importante dele, o que ele está fazendo ali na sociedade, saber o papel dele na sociedade, porque senão não há formador e não há capacitação que vai conseguir salvá-los, que vai conseguir formá-los. Então, para isso, nós associados temos que saber o nosso papel, primeiramente na Sociedade São Vicente de Paulo, para poder entender a importância de nossa presença em nosso movimento e o que nós estamos fazendo ali no nosso movimento. Encerrando, né, a live, espero que o pessoal tenha gostado e louvado seja nosso Senhor Jesus. Frade Sérgio, que riquíssimo que foi esse conteúdo, viu? Parabéns. Obrigado. Agora nós temos algumas perguntas. Então, vamos lá. Tadeu e Andréia. Na parte de envolver, além das perguntas, da questão da oralidade, você recomenda uma dinâmica de acordo com o tema e com o público? Sim, ela é importante, essa parte da dinâmica. Não fugindo do assunto, porque tudo entra na parte de visuais, né, de imagens, a dinâmica, tudo que se for usado para prender a atenção do ouvinte e melhor assimilação dele, vale a pena. É importante estar utilizado. Mas essa dinâmica ela tem que ser feita antes, tem que ser treinada, tem que ver se vai dar certo. Não podemos chegar no momento ali e resolver fazer uma dinâmica, mas, com o Frade Tadeu, a dinâmica é muito importante, tá? Ela vai ajudar tudo que é para assimilar e para as pessoas assimilarem e aprenderem, e prender eles é muito melhor, tá? Parabéns aí pela pergunta. Vamos lá. Pergunto, existe alguma técnica para nos livrarmos dos cacuetes, tá, né? Aí, acho que aquelas pessoas, né, que vai falar uma frase, então, né? Eu já fiz muito isso com frase. Tem aí alguma técnica? Então, como que nós sabemos que nós temos o cacuete? Tá, ninguém está livre disso. Nós sabemos que temos o cacuete de que forma? Que as pessoas nos falam. Olha, hoje na formação, na esplanada da sua matéria ali, a sua palestra, você repetiu muito essa palavra. O que pode ser feito? Pedir para alguém já que esteja ali, olha, observe minha formação, a minha fala, anota para mim os cacuetes, às vezes, que eu tenho, e que eu chegar a falar, para que eu possa estar corrigindo. E também você pode deixar ali atrás da plateia, dos ouvintes, uma pessoa ali, quando eu falar aquele cacuete que eu tenho o hábito, levante a mão, ou me faz um sinal para que eu não repita ele. Então, assim, a gente tem que tentar aderir à melhor forma da gente não ter esses cacuetes. E a melhor forma é alguém nos falando, porque às vezes nós temos o cacuete e nós não percebemos. Outra pergunta. O que fazer com os que dormem nas palestras? Então, esse é um tema importante que às vezes a gente... Primeiramente, é por isso que a gente fala, nas palestras, procuramos descansar, tanto o palestrante quanto os ouvintes. Descansar antes, ter uma boa noite de sono, para chegar no dia da palestra eles não cochilem, né? E às vezes também nós temos que cuidar muito nossa formação. Você viu quando a gente falou nos slides ali antes, prender a atenção deles. Caso algum deles esteja ali dormindo, desatento na palestra, então tem que trazermos eles de volta com algum movimento, se deslocar no meio deles, fazer alguma pergunta a eles, mas sem expor essa pessoa. Então, assim, essa é onde essa parte da soneca, essas coisas,
porque às vezes a palestra começa a se tornar desinteressante para ele. Por isso que nem falaram ali de usar uma dinâmica, da imagem audiovisual, tudo isso faz com que prenda a atenção e eles possam tirar menos cochilo na formação. Então é isso, confrade. Terminamos por aqui. Agradecemos, né, a sua disponibilidade, né, por ter feito essa live conosco. E agradecemos também a todos que participaram pelo YouTube, que enviaram suas perguntas, né? E quem ainda não ativou lá o sininho, não se inscreveu no canal, aproveita agora esse momento e já faz, para não esquecer, tá bom? Nós teremos outras lives no próximo mês. O nosso segundo tema será técnicas pedagógicas para formadores. Então, já ativa lá o sininho que quando for, né, o próprio YouTube te avisa das lives, tá bom? Desejamos a todos, então, uma excelente semana, com a graça de Deus. Boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Obrigado.